demais falar desse Jesus. Bom dia, gente. São duas craques que estão. Prazer estar aqui com o ouvido da série, né? Deus abençoe. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor já falou conosco. Obrigado, Deus. Obrigado porque o louvor entra realmente nas nossas entranhas espirituais e faz com que a gente entre nesse deleite, né, da tua verdade, da tua palavra, espiritualmente conectados contigo, Senhor. Obrigado por essa manhã, realmente. Obrigado por estarmos aqui com os irmãos. Obrigado pela liberdade que nós temos de ouvir a tua palavra, em tantos lugares que os nossos irmãos não podem fazer isso, ou fazem com medo. E nós te agradecemos muito, pedimos que o Senhor abençoe, continue derramando o teu Espírito aqui entre nós e use abundantemente o Nacélio naquilo que o Senhor colocou no coração dele para compartilhar conosco, Senhor. Mas principalmente pedimos que, na medida em que a gente vai escutando, vai ouvindo, o Senhor trabalhe e venha transformando as nossas vidas para que tudo que a gente escute, que venha de Ti, Senhor, seja transformador a nossa prática no dia a dia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós nos colocamos aqui e nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãozinho. Quanta coisa linda a gente já falou aqui, já viu. Nós falamos, eu te agradeço por minha liberdade, por me salvar, por ter morrido no meu lugar. Nós dissemos aqui, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Preenche esse lugar, preenche a nossa interioridade. Nós cantamos aqui do teu ousado, do teu infinito, do teu imenso, do teu, às vezes, inimaginável amor. Nós dissemos aqui também que a tua graça nos basta. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Te glorificamos por esse tempo. Queridos, Jesus é a razão desse nosso tempo, desse momento aqui. Tudo. É porque um dia Ele alcançou o nosso coração, Ele nos invadiu com as suas virtudes e nos fez apaixonados pelas suas verdades, pela sua vida, pelo seu evangelho, pela sua palavra. E é bom demais, né, falar desse lindo, desse doce Jesus. Então tudo aqui é por Ele, dele, para Ele, em nome dele, para que nós possamos aprender dele, vivermos uns com os outros, tudo aquilo que a gente aprende dele. Podemos viver as virtudes do nosso lindo e doce Jesus, do nosso jeito de ser e de viver na relação uns com os outros. E hoje é uma daquelas celebrações mais especiais ainda, porque a gente traz ao coração, à mente, à vida, essa memória linda do sacrifício do nosso lindo e doce Jesus. E na mesa do Senhor, eu acho que estão todas as lições que a gente precisa para viver esse evangelho de uma forma bela, encantadora, cheia de vida. A mesa do Senhor traz todas as lições e toda a pedagogia que a gente precisa para vivermos o evangelho de uma forma genuína. E lá no Evangelho de Lucas, nos evangelhos todos, mas eu gosto muito quando o Evangelho de Lucas fala do desejo ansioso de Jesus em ter aquele tempo. Algumas traduções dizem que ele desejava ardentemente, não era nem ansiosamente. Olha que coisa linda. E disse Jesus, eu desejei ardentemente, ansiosamente, ter esse tempo, ter esse momento com vocês. Então, tudo que mais Jesus queria antes do seu sacrifício, antes da sua dor, do seu calvário, antes de ir para a cruz, era um jantar com seus amigos. Porque ali ele transferiu, ele transmitiu, ele viveu as mais profundas e belas lições para a vida. E é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos. Era Páscoa. Era Páscoa, era um tempo de Páscoa. Só que a Páscoa é uma festa judaica. E só fazendo aqui uma contextualização, era uma festa judaica que começou lá quando o povo de Deus estava prestes a sair do Egito. Foram mais de 400 anos
Foram mais de 4 séculos, 420 anos, e o povo de Deus, em função de um tempo muito difícil, foi para o Egito. E vocês conhecem a história de José, que foi largado pelos irmãos, se transforma príncipe do Egito. E quando os filhos de Jacó vão, né, que encontram José como príncipe do Egito, tem esse tempo de acolhimento, e o povo de Deus, vamos dizer assim, o povo hebreu, tem esse acolhimento, só que José morre. E na sucessão dos faraós egípcios, um deles não conhecia essa história, não conhecia essa história de José, e escraviza o povo. E Deus levanta um libertador, Moisés. E vocês lembram muito bem das 10 pragas que se abatem sobre o Egito, e a 10ª praga é aquela que define um nome do Páscoa, Pessa, passar sobre, no inglês é passer over, passar por cima, que é a praga da morte dos primogênitos. E Deus orienta para que todo o povo hebreu mate um cordeiro imolado, puro, sem mácula, e pegue o sangue e coloque o sangue nos umbrais das portas e das janelas, porque o anjo da morte não nos abaterá. Deus protegendo o seu povo. E naquele dia é celebrada a primeira Páscoa, a festa mais antiga do povo, a Páscoa. E Jesus aqui está celebrando a mesa nesse tempo de Páscoa, ou seja, em função de uma festa judaica, a mais antiga festa judaica, Jesus está construindo aqui o mais lindo, belo e maravilhoso memorial, que nos ensina profundamente sobre quem ele é, sobre o seu evangelho, sobre a sua vida, para a gente nunca mais viver da mesma forma como a gente vivia. Porque se a gente quiser compreender a cruz de Cristo, nós precisamos entender com muita plenitude a mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor aponta para a cruz de Cristo. E o interessante é que alguns discípulos não entenderam a mesa. E como Jesus não podia repetir a cruz, Jesus repetiu a mesa. Porque no caminho de Emaús com aqueles discípulos, Jesus, depois de ressurreto, aqueles discípulos já haviam falado do Jesus ressurreto e ainda estavam descrentes. Acho que eles não conheceram direito Jesus na caminhada. Mas à mesa, quando Jesus parte o pão, é nesse tempo e é nesse momento que eles reconhecem Jesus. Porque aqui está a centralidade desse ensino que a gente quer compartilhar aqui agora com vocês. A mesa do Senhor aponta para a cruz de Cristo, para a nova aliança, aquela primeira aliança que a gente, digamos assim, buscava o perdão dos pecados matando animais. Agora, o Cordeiro vivo de Deus dá a sua própria vida, para que de uma forma cabal, definitiva, nós sejamos plena e completamente perdoados. Todos os pecados foram perdoados. Todos os pecados foram perdoados. Em Cristo Jesus nós somos justificados, tornados justos. É por isso que ele é o Filho que nos fala sobre graça, porque é o Deus que vem. É o Deus que se faz gente. É o Deus que se transforma num de nós e que se esvazia de todo o poder. Querido, meu irmão, minha irmã, é o Deus que se esvazia de todo o poder, porque se fosse pelo poder, essa história não seria contada, nem precisaria. Se fosse pelo poder de Deus, estava tudo resolvido. Mas não é pelo poder que Deus quer ser reconhecido. Não é um Deus mal resolvido. Deus quer que eu e você, nós, filhos, o façamos conhecidos. Aliás, Deus quer que nós, eu e você, os novos filhos, faça Deus conhecido através de nós, vivendo as virtudes dele nas nossas relações. E é sobre isso que eu queria conversar com os meus irmãos. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do verso 17.
1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Lições profundas para a vida. E eu queria orar enquanto os meus irmãos estão procurando. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que nós já vivemos aqui. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações, através dos louvores, através dos abraços, Senhor Deus, da relação que a gente tem uns com os outros aqui de irmãos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que se revela a nós através da Tua palavra, da Tua vida. E nós te pedimos mais uma vez, Senhor Deus, como nós cantamos aqui, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no nosso meio. Fala aos nossos corações, preenche todos os espaços. E que somente a Tua voz seja ouvida aqui, Senhor Deus, nessa manhã, para o nosso próprio bem e para a Tua glória, Senhor Deus, para que nós, cada vez mais, possamos aprender de Ti, Senhor, desejar o mais profundo dos nossos corações, viver tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, para, enquanto filhos, revelarmos quem Tu és, Senhor Deus, filhos com a cara do nosso Pai, ajuda-nos, Pai, somos falíveis, mas Tu és a nossa maior missão, porque o Senhor é um Deus que se esvaziou de todo o Teu poder, para nos falar, nos ensinar sobre o Teu amor. Queremos aprender para viver, Senhor Deus, ensina-nos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus: entretanto, nisto que vou lhe dizer, eu não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos dentre vocês aqueles que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, e no verso 27 vem a pergunta: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Verso 23, estava no 21 ali, né? Verso 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do vinho. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Queridos, ele começa dizendo aqui: entretanto, nisto eu não vou lhes dizer que os elogio. Ele está dizendo, esse texto, dizendo que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem. Olha que coisa, até difícil, né, da gente entender. Eu diria que é uma palavra relativamente dura, mas é uma palavra muito cheia de amor do apóstolo Paulo. As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. E quando ele segue dizendo aqui, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Não é esse o problema. Não é esse o problema que Paulo está relatando aqui. E ele até diz um pouquinho mais à frente que é até bom que isso aconteça para que a verdade flua, para que a vida daqueles que aprenderam de Jesus e passaram a viver sob esse referencial flua, se revele e acabe revelando quem Jesus é. Eu diria que é até importante mesmo que haja as diferenças, meus irmãos. O problema não está na diferença.
Porque a diferença, inclusive, eu diria que é até dínamo. A vida está na diferença mesmo. Só tem luz acesa aqui porque tem polo positivo e polo negativo. Senão não tinha luz acesa. Só tem esse vento que bate no rosto da gente porque tem alta pressão e baixa pressão. O rio deságua no mar porque ele parte de um lugar alto para um lugar baixo. Então ele não corria. Diferença. Essas diferenças são comuns, são legítimas. E é o que movimenta a vida. O que movimenta a vida são os polos. Quando a gente fala em polaridade ou polarização, não tem nenhum problema se a nossa consciência em Cristo Jesus está consolidada. Nenhum problema. Porque nós vamos saber que existe algo chamado de respeito básico às pessoas, com as quais nós vamos conviver em meio a quaisquer circunstâncias, independente da forma como a gente pensa ou como a gente age, porque nós amamos. Então não é o que a pessoa diz, fala ou é que me afasta dela. Uma vez até eu fui perguntado sobre, cara, eu bloqueio essa pessoa nas minhas mídias sociais porque ela me agride e tal. Eu falei, não, bloqueia não, continua me inspirando, revelando. Porque é mais ou menos assim, na relação familiar, vamos pegar aqui, marido e mulher, esposo e esposa, relação de cônjuge. A perspectiva da nossa oração tem que mudar, porque não é Jesus, me dá a mulher que eu sempre quis ter, a mulher ideal. Ou, Senhor, me dá aquele marido que eu sempre sonhei, que eu sempre te pedi. Não é essa a oração que o Senhor espera do nosso coração. A perspectiva da nossa oração é, Senhor, me transforma. Faz de mim uma revelação mais plena de quem Tu és, para que eu possa ser instrumento de transformação na vida do outro. Para que o outro te veja em mim. Essa é a perspectiva da oração. E essa oração se aplica para a relação de pais e filhos, para a relação de filhos com pais, de colegas, de amigos e de irmãos na comunidade, inclusive. Então, as diferenças não são problema quando a gente, por exemplo, decide ser um instrumento de revelação para que o outro veja Deus em nós. Então, quanto mais problema do lado de cá, do lado de lá, mais transformação do lado de cá. Essa é a lição, meus irmãos. Então, o problema aqui que Paulo está relatando não é o problema da divisão. Porque a divisão, ela pode nos ensinar a sermos a mais plena revelação de quem Jesus é nas diferenças. Para produzir vida no outro, a despeito e apesar do outro. Essa é uma lição muito preciosa para a vida da gente. Porque em casa, quando tem problema do lado de lá, tem que ter transformação do lado de cá. Então não é o filho que eu sonhei ter, é o pai que eu preciso ser. Então não é o marido que eu quero ter, é a esposa que eu preciso ser. É a esposa que o meu marido precisa. Não é o marido que eu desejei ter. Não é a esposa que eu desejei ter. É o marido que eu preciso ser. Para que a minha esposa seja a melhor versão dela mesma. Para que a minha esposa seja a melhor, por exemplo, o meu papel como marido nessa relação e nas diferenças é fazer da Sinara a melhor Sinara que a Sinara pudesse ser. E para isso eu preciso viver as virtudes do nosso Pai, porque esse é o propósito para o qual Ele nos criou. Meu irmão, não tem outro. A síntese é, Deus nos criou para quê? Para a gente ser esses filhos com a cara do nosso Pai. Porque eu não vou ficar orando, pedindo a perfeição da minha esposa. Eu vou pedir que Ele me faça esse filho, que revela as virtudes dele para transformar, para produzir transformação no coração do outro. Vivendo muito mais do que falando. Então, quando Paulo está dizendo aqui, que eu ouvi falar, eu ouvi dizer que há discórdia, que há dissensão, que há divisão entre vocês, ele está dizendo, esse não é o problema. E nesse problema você pode tirar lições. Aí ele vem na sequência e diz qual é o problema. Na sequência ele diz o problema. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Aqui está o problema que Paulo está relatando. Vocês
vão para a ceia do Senhor para comer apressadamente o seu próprio pão. É isso que o Paulo está dizendo aqui. E enquanto isso, ele segue dizendo aqui. Enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, e ele pergunta, será que vocês não têm casa onde comer, onde beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Claro que não. Claro que não. E aí ele fala da experiência da mesa. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e cálice. E na hora que Jesus, ao redor da mesa, toma o pão, a primeira coisa que ele faz é dar graças e depois ele parte. E aqui duas lições preciosas para a nossa vida. A primeira é o ato de dar graça. Tudo que Jesus pega na mão, ele dá graça e parte. Porque nada inteiro na mão de Jesus vai para frente. Se você quiser alguma coisa inteira, não põe na mão de Jesus. Porque tudo que Jesus pega, ele dá graça e ele parte. E depois ele reparte. Porque aqui está a centralidade do ensino. Meu irmão e minha irmã, se a gente acolher esse ensino no coração e viver por esse referencial, olha, todas as outras coisas são acessórias. Todas. Se a gente aprender esse ensino de uma forma genuína e verdadeira, entesourar no mais profundo dos nossos corações e vivermos por esse referencial, todo outro ensino é acessório a isso. Porque a mesa do Senhor está apontando para a cruz de Cristo, e nela estão todas as lições aqui. Nesse circuito da mesa para a cruz, estão todas as lições que nós precisamos para viver a vida de Jesus, para viver o evangelho genuíno de Jesus. E nós não precisamos de mais nada. Porque quando eu ouço as polêmicas, assim, quando as polêmicas vêm até mim, eu fujo delas, assim, porque eu não vejo, eu não tenho motivação para isso. O nosso amiguinho lá, o criança levanta, né? Ei, fala para mim se tu é arminianista ou calvinista. Eu falei tanto de Jesus para ele, que ele me disse assim, não, eu já vi que tu é jesuísta. Eu falei, pois é. Então, assim, é bom saber e é bom conhecer, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente amadurece a nossa fé, mais a gente desenvolve a nossa fé, e mais a gente ganha maturidade na jornada com Cristo. É muito importante. Mas, meu irmão, a centralidade desse ensino aqui, ele é tão suficiente que todos os outros ensinos viram pedagogia para a vida a partir deste. Porque na hora que Jesus pega o pão e dá graças, o que é que ele está dizendo para a gente? O pão não é mérito, o pão não é suor, o pão não é esforço seu, meu irmão e minha irmã. O pão é pura dádiva de Deus. É a mais plena graça de Deus. E se ele não é teu, se ele é nosso, ele não pode ser comido inteiro. Ele tem que ser comido repartido. Porque a lição não é o comer e o beber. Não é essa a lição. A lição é o repartir. Então ele dá graças para dizer que esse pão só faz sentido se ele for um pão repartido. Para que a nossa vida, a minha vida e a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja um pedaço de pão repartido um em favor dos outros. Essa é a lição, meu querido. Essa é a lição. E a centralidade desse ensino fomenta o aprendizado de todos os demais ensinos do Evangelho de Jesus. Na mesa do Senhor estão as mais belas e profundas lições daquilo que a gente precisa viver na jornada com Cristo, porque ela está apontando para a cruz, que é o ápice da glória de Deus. A cruz é o ápice da glória de Deus. E às vezes a gente não entende. E Jesus é tão maravilhoso que ele repete o ensino da mesa. Ele não podia repetir a cruz, né? Não podia morrer 2 vezes. Mas ele repete a mesa. Olha que coisa extraordinária. Alguns discípulos não entenderam. Alguns ouviram falar da ressurreição dele. E mesmo assim eles estavam com dúvidas no coração. E desesperançados voltaram para casa. Não, aí Jesus acompanha eles lá no caminho de Emaús. Vocês conhecem essa história? Tão linda. E tem aquela conversa tão legal assim. E eles diziam, a palavra, a Bíblia diz que o coração deles queimava, pegava fogo. E eles não sabiam que era Jesus estava com ele. Qual é o momento que eles reconhecem Jesus? Ao final do caminho, eles se despedem. E aí eles convidam. Não, já está, a noite está chegando, o dia está indo embora, fica com a gente. Jesus fica e ao redor da mesa
quando Jesus dá graça e parte, os olhos são desvendados e eles reconhecem que é Jesus que estava com eles. E olha como Jesus é extraordinário, meu irmão e minha irmã. Jesus nem ficou para jantar. Porque a palavra diz assim, que ele imediatamente saiu da presença deles. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês não entenderam lá? Deixa eu repetir aqui para fomentar esse ensino. E o sentido da vida, a centralidade desse ensino é compartilharmos, repartirmos a nossa vida uns com os outros na comunhão, na relação. Esse é o ensino central dessa palavra. Deus é tão maravilhoso, é tão bom que ele faz o homem solitário viver em família. Por causa dessa lição, que é a comunhão do Espírito Santo de Deus, que é o propósito eterno para o qual Deus nos criou, meu irmão, minha irmã. Porque Deus, ele nos faz da semente incorruptível do amor, e esse amor que se torna prático na graça. A graça é o jeito que a gente vê, que a gente sente o amor. A graça é a prática do amor, a graça é o jeito como o amor ganha forma, como o amor ganha materialidade. É por isso que quando fala que a graça do Filho, é porque é o Filho que vem. É Jesus que se torna um de nós, que se esvazia de todo o seu poder e se faz um de nós para nos ensinar essas maravilhas. Graça na prática, que é o amor. A gente não entende direito o amor de Deus. Cantamos aqui tão lindamente que alguém falou, assim, desse amor tão belo que às vezes a gente nem entende. Às vezes a gente não entende mesmo. Mas sabe qual é o jeito da gente entender o amor de Deus, do Pai? Através da graça do Filho. Porque o Filho é prático, é vivo, é gente, é um Deus que desce, é um Deus que vem na descendência, é um Deus que vem, que abre mão da sua glória, se esvazia de todo o seu poder e vem ser um de nós, nascendo numa manjedoura, vivendo como ele viveu, fugindo para o Egito para não ser morto por um rei cruel, e quando volta, escolhe morar na periferia das periferias, pode alguma coisa que preste, vir de Nazaré da Galileia, e quando começa o seu ministério terreno, como é que ele faz? Como diz nosso querido pastor Carlinhos, anda de jumentinho ao invés de uma carruagem. Ao invés do palácio, ele optou pela vida, não tinha nem onde recostar a cabeça. É esse Deus que se esvazia de todo o poder para nos ensinar essa história maravilhosa. Ao final, morrer uma morte de cruz para ressuscitar e aí dar um novo sentido à nossa vida, dar um novo sentido à nossa fé. Eu diria até que para significar a nossa vida e para ressignificar a nossa fé. E aqui nós estamos diante da nova e perfeita aliança. Não é a primeira aliança que a gente falou lá no começo, lá em Moisés, na saída, que a gente matava animais pelo perdão. Agora o próprio Deus se doa por mim e por você a uma morte de cruz para que a gente nunca mais precise pensar em sacrifícios. Porque não é o paenitentia do grego, do latim, é o metanoia do grego. É transformação de consciência, é transformação de pensamento, é meia volta, para sempre voltar para o caminho. Não tem nada a ver com sacrifício, com fazer penitência, fazer sacrifício para merecer o perdão de Deus. Não, ele perdoou na cruz todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. E não somente perdoados, nós fomos tornados justos diante de Deus, porque agora Deus olha para mim e para você pelos olhos de Jesus e não vê mais o nosso pecado. Então a nossa fé no sacrifício perfeito de Jesus nos torna justos. A Bíblia diz que não tem nenhum justo, não tem nenhum bom. O que nos cabe é a fome e a sede de justiça. Mas Deus olha para a gente agora e nem lembra mais do nosso pecado. Ele lança no mar do esquecimento. Porque Jesus é o sacrifício pleno. O sangue de Jesus lava, completa e plenamente os nossos pecados. E a nossa fé nesse sacrifício nos redime, nos liberta para uma liberdade completa e plena. É isso que Paulo está dizendo aqui. A centralidade desse ensino, meu irmão e minha irmã, se você quer viver esse ensino de verdade na prática, entenda que você é um pedaço de pão à disposição e sempre à disposição de ser repartido em favor dos outros. Porque a menor parte de você, depois de todo repartido e moído, vai dizer quem você é. Filho de Deus. Filhos de Deus. E a palavra segue, eu fiz aqui até uma anotaçãozinha, eu queria
só compartilhar, eu achei assim, muito importante falar isso. Eu falei, não posso esquecer isso aqui. Qual é o propósito eterno para o qual Deus nos criou? Qual é a centralidade do propósito para o qual nós existimos? Só reforçando aqui Efésios 1. Deus nos criou antes de criar todas as coisas como filhos adotados no mais profundo do coração dele, para sermos família. Filhos adotados. A Bíblia fala lá em Efésios, santos e irrepreensíveis. Não quer dizer perfeito, não, nada a ver. Mas pecadores no processo de transformação de glória em glória, a imagem de quem Jesus é. Caindo e levantando, mas se afeiçoando e se parecendo cada vez mais com Jesus. Nesse processo. É um processo. É um processo de glória em glória, de fé em fé, que a gente vai ganhando a cara do nosso Pai. O propósito para o qual Deus nos criou é vivermos para a glória de Deus. Só tem um jeito da gente viver para a glória de Deus. É a gente imitá-lo no nosso jeito de ser e de viver, para que todas as vezes que alguém glorifica a Deus pela sua vida, você naquele momento está cumprindo o seu propósito. Glória a Deus, Jorge, pela tua vida, meu irmão. Glória a Deus, Serginho, pela tua vida. Serginho, os dois Serginhos aqui um do lado do outro. Serginho, quase que eu chorava, Serginho, quando eu disse que eu quero passar uma semana, pelo menos uma semana assim, outra não com meu pai. Meu pai está aí, sei lá, nos seus últimos tempos, eu não sei qual é o tempo de Deus, e eu quero dividir um pouco com os meus irmãos a luta de cuidar dele, não é fácil. E eu, assim, trabalhando aqui, ele lá, então eu decidi, como ministério para o meu coração, a alegria, passar 3 dias, semana sim, semana não, agarrado com ele, dando banho, conversando, até quando Deus quiser levar. E Serginho falou, cara, eu vou contigo. Cara, eu achei isso de uma... Serginho, cara, meu coração se encheu de uma alegria tão grande, cara. Então, assim, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, e nesse momento vocês estão diante dos homens de Deus, sendo um adorador, cumprindo o propósito para o qual ele criou. Ou seja, porque é vivendo o propósito de filho que vai ganhando o jeito da cara do Pai, vai se parecendo cada vez mais com o Pai, para que ele seja visto em nós e para que ele seja glorificado. A síntese é para a glória de Deus, para o nosso bem e para o bem das pessoas. Então, assim, as lições que eu extraio. O que é isso aqui? É um ajuntamento? É uma reunião? É um encontro? E eu prefiro olhar para isso aqui como um encontro, quando a gente compreende essa palavra. Porque a reunião fala do meu interesse. Comer apressadamente o meu próprio pão. O encontro fala compartilhar a minha vida com o meu irmão. Então, se eu venho para cá, pela perspectiva da reunião, eu venho para sentar, para dizer a Deus que eu quero isso, que eu quero aquilo, acreditando que se eu cantar uma música, se eu der um dinheirinho, se eu levantar as minhas mãos, dar uma glória a Deus, eu obrigo Deus a vir na minha direção e me abençoar, isso é a reunião solene que Deus abomina. Mas o encontro não. O encontro a gente vem para encontrar mesmo, para misturar a vida uns com os outros, para oferecer colo e ombro um para o outro, para oferecer abraço um para o outro, para nos fortalecermos a caminhada quando está difícil para o nosso lado. O Vaninha está aqui vivendo esse tempo. Então, esse nosso abraço é consolo. Essa é a perspectiva do encontro quando a gente vem. E o culto passa a ser desculpa. É muito bom, gente, isso aqui. É muito bom a gente celebrar, cultuar esse momento com Deus, né? Cultuar o nosso Deus. Mas o importante é o que está no nosso coração, na nossa mente. A gente vem para o encontro. E aqui a gente aprende, ganha musculatura, louva o nosso Deus, compartilha a vida e saímos aí para nos transformarmos em príncipes e sacerdotes para viver exatamente isso. Filhos com a cara do nosso Pai nesse mundo, em todo lugar. A igreja que vai para todos os ambientes da vida. A igreja que vai para o condomínio, a igreja que vai para a universidade, a igreja que vai para o shopping, a igreja que vem também dá para o tempo. Mas é a igreja que vai. Eu e você, corpo. Porque aonde a gente estiver, ali está a revelação de quem Deus é. Porque é a igreja que vai. Esse é o ensino.
Então, a reunião, a gente vem para comer apressadamente o nosso próprio pão. Mas o encontro não, o encontro a gente vem para compartilhar a vida. E essa é a centralidade desse ensino. Quando ele dá graça, ele está dizendo o pão não é mérito, nem sua, é dádiva. É presente. E Jesus é tão maravilhoso, como o Carlinhos nos ensina, o nosso querido pastor nos ensina, que ele permite até que Judas molhe o seu pão no seu cálice, como quem diz assim, a minha vida é graça pura, Judas. E o que você vai fazer, o que você está fazendo nesse momento, não altera, digamos assim, em absolutamente nada a pessoa que eu sou. Não muda o meu coração, eu continuo te amando a despeito da tua maldade. Você pode molhar o seu pão no meu cálice. Gente, é um ensino muito belo, muito profundo. Nós temos que aprender uma lição linda dessa. Mas não somente aprender, porque quando Paulo escreve a Tito, ele diz que a graça nos salva, nos educando para a vida. Ou seja, olha que lição profunda. Paulo diz, Tito, a graça se manifesta salvadora, nos ensinando a viver. Então a gente não aprende para entesourar conhecimento. A gente aprende para viver o que a gente aprende de Deus. Porque senão é um aprendizado que não produz fruto. Então, quando a gente aprende, o coração deseja, a gente dá passos. E aí a gente vive. E vivendo a vida ganha beleza. É isso que eu estou tirando desse ensino. Porque, meus irmãos, senão a gente vive só um ajuntamento de erros. Da nossa individualidade. E na nossa individualidade, eu me arrisco a dizer que não tem nada. Não tem coisa nenhuma. Deus criou a nossa singularidade, é verdade. Mas Deus não criou a individualidade. Porque quando o homem e a mulher os criou lá no Gênesis, ele está dizendo que Deus criou a ser-humanidade. Deus criou a pessoa humana. Homem e mulher os criou no mesmo instante. Porque depois vem o verbo formar. Aí ele forma o homem, do homem ele forma a mulher. Mas antes ele já criou o ser humano. O ser humano, a relação. Então, Deus não... Por que Deus cria a relação? Porque ele não pode ser revelado na individualidade. Eu e você, isoladamente, sozinhos, trancafiados, na nossa individualidade, nós jamais revelaremos quem Deus é. Como é o jeito da gente revelar Deus? Nos relacionando com os outros, vivendo as virtudes dele como filhos, que tem a cara do Pai. É o único jeito, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É por isso que Paulo está tão lindamente nos ensinando, começando de uma forma dura, mas cheio de amor, porque é uma palavra que nos exorta. A centralidade do ensino é compartilhar a sua vida, meu irmão e minha irmã, uns com os outros, na relação. Na relação, porque na individualidade não tem nada. E Deus não é um Deus mal resolvido. Ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus onipotente, onipresente, nós sabemos disso. É um Deus de todo poder, mas não é pelo poder que ele quer se manifestar. Não é pelo poder dele que ele quer ser reconhecido. Porque se fosse pelo poder, estava tudo resolvido. Só tinha uma religião no mundo, só teria uma única religião. Deus quer ser conhecido. Deus se dar a conhecer. E qual é o jeito que Deus se dá a conhecer? Através dos seus filhos, eu e você. Vivendo essa pedagogia linda aqui. Compartilhando a vida uns com os outros. Porque nada que é inteiro tem futuro na mão de Jesus. Porque tudo que Jesus pega, ele dá graça, parte e reparte. E nós precisamos aprender e entesourar esse conhecimento do coração para isso se transformar no desejo. E a nossa oração é, Senhor, coloque esse desejo. Somos limitados, somos frágeis, somos imperfeitos. Mas nós estamos aqui declarando que essa lição está entendida, está compreendida, mas ela precisa ser transformada em dínamo. E eu te peço, coloca o desejo no coração, para que eu possa dar passos nessa direção. Aprender mais de ti, viver mais contigo, e na relação com o meu irmão. Realçar, revelar, comunicar, expressar todas as tuas virtudes, para que tu sejas visto. Essa é a oração. Eu acho que Deus escuta, que Deus ouve. Queridos, a gente vive pela nossa expectativa. E aqui tem uma anomalia de fé. Porque a gente acha que fé é a expectativa de uma bênção futura que eu quero receber. E não é isso que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo. É a
mais plena convicção de que nós já fomos abençoados. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus nós já fomos plenamente abençoados. Deus é bom em todo o tempo, vai continuar nos abençoando. Mas Deus já nos abençoou, nos criando, antes de criar todas as coisas, no mais profundo do seu coração, como filhos adotados, santos e irrepreensíveis, para vivermos aqui nessa terra. Quando Ele nos predestinou, a palavra diz predestinou, muitas vezes a gente leva esse entendimento por uma via dogmática que não tem nada a ver. Quem merece ou quem não merece ir para o céu. Não é isso que Paulo está nos ensinando, que a palavra nos ensina. Paulo está nos ensinando que o nosso destino é a terra. Predestinou para lá na terra cumprir o propósito. Porque não é encher o céu de salvos, não. É encher a terra de filhos. Esse é o ponto, meu irmão e minha irmã. Esse é o ponto. O nosso papel é contribuir para que a terra seja cheia de filhos. Porque os filhos da relação revelam quem o Pai é. E é desse jeito que ele é conhecido. Por meio da fé, a convicção mais plena de que em Cristo Jesus nós já fomos abençoados. E não há expectativa de uma bênção que eu quero ter no futuro. Isso é a reunião solene. A expectativa de bênção é a reunião solene. A convicção de bênção já recebida é o encontro. Nós não somos um ajuntamento de eus, meu irmão. Nós somos um encontro de nós. Na nossa relação. Porque se a gente não olhar por esse ângulo, a gente vai sempre ver Deus como uma divindade e nunca vai enxergar Deus como Pai. Porque uma das mais belas lições que Jesus deixou para mim e para você foi que Deus é Pai. Nós só descobrimos isso por causa de Jesus. Até então era a divindade só cheia do poder. Mas quando a gente aprende que Deus é Pai, cara, a gente entende que quando a palavra diz entra lá no teu secreto, é porque Ele, o nosso Pai, já está lá, falando o tempo todo com a gente. E a gente só precisa entrar na conversa que Ele já está tendo com a gente para entender Ele, para discernir a vontade dEle, para viver por esse referencial. Porque o quarto pode até ser meu e ser seu, mas a casa do Pai. Então, se a gente não entender Deus como Pai, nós não vamos compreender essa lição. E só um Pai absolutamente pleno de amor construiria um plano de salvação desse jeito. Só um Pai. Só um Pai. Então, o que o Paulo está dizendo é, cuidado, porque a reunião solene fala só da minha carência. A reunião solene fala só daquilo que eu quero para a minha vida, sem me importar com meu irmão. E às vezes a gente vem com uma celebração, senta do lado, minha pessoa volta para casa, a gente não sabe nem com quem a gente sentou do lado. Queridos, não é a palavra de exortação, não. É porque assim, é uma coisa que grita aqui no meu peito, no meu coração, sabe? A gente só existe no outro. O ministério de Jesus é o outro. Quando Jesus, lá em Lucas 4, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer essas grandes notícias, essas novidades maravilhosas para os pobres, para libertar os presos, para restaurar a vista dos cegos, para libertar os cativos. Quando Ele chega e diz, o reino de Deus acabou de chegar na minha pessoa. Jesus está dizendo assim, meu ministério é prático. O que é que Ele está dizendo para mim? George, esse é o meu ministério. O outro, agora é também o teu, George. Vai lá e faz. E vive. É isso que Jesus está nos dizendo. Porque ele é batizado lá em Nazaré, no Rio Jordão, passa aqueles 40 dias no deserto e volta para a sua terra. Quando ele abre essa palavra de Isaías 61, ele é quase morto. Querem jogar ele, querem matar Jesus. Profeta na sua terra, né? Mas ele está nos dizendo assim, eu vim para que vocês percebam o que significa a graça traduzindo o amor. Foi para isso que eu vim. Porque o amor do Pai talvez vocês não consigam compreender de tão grande e tão infinito. Mas eu sou a revelação desse amor. Porque eu sou a graça do Filho. Então o meu ministério é prático. É um ministério que vai. É um ministério que atravessa o Oceano Atlântico e vai lá para a Guiné-Bissau. É um evangelho que nos torna semelhantes ao Filho pleno, de tal forma que a nossa relação com o outro nunca mais vai ser a mesma. Se o ministério de Jesus é o outro, ele está dizendo para mim e para você, esse também é o seu ministério. Aqui, ó, vai lá, João. Vai lá e faz, irmão. É teu também. Agora esse ministério é teu também. Quando Paulo está nos ensinando sobre isso, meus irmãos, ele está nos dizendo que o sentido da vida, a pedagogia desse ensino, é a gente compartilhar a vida.
repartir a vida. E não é dividir, porque a única conta que Deus nos ensinou foi de multiplicar. Porque quem divide, subtrai. Então, assim, se você for na Bíblia, você vai ver que a Bíblia só fala de multiplicação. Multiplicar, porque é a potencialização de um do outro. É 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, que dá quanto? Dá 1. Só que dá 1 musculoso. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 3, dá 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, potencializar. Porque o ensino é a gente, nós nos potencializarmos uns aos outros, na relação. Vivendo esse ensino precioso. Esse ensino precioso que enche o coração da gente. Nosso desafio não é encher o céu de salvos. O nosso desafio é encher a terra de filhos. Esse é o ponto, irmão meu. Filhos com a cara do nosso Pai. Porque quem faz tudo para se salvar, se perde. Então talvez o nosso papel seja se perder. Porque a salvação não pode ser fim. A salvação é o meio pelo qual a gente vai construindo. E a gente precisa entender isso. Porque uma vez convictos de que Jesus é o nosso Senhor, meu irmão, a eternidade tem que estar resolvida para a gente. Agora tem que ser salvação para o outro. Eternidade para o outro. Eternidade para o outro. E a gente até no processo de evangelização, a gente comete alguns equívocos quando a gente só chama o outro de irmão, quando o outro se converte. Não, meu irmão, ele é irmão, ele só não sabe ainda. Cabe a gente revelar isso. No final do ano passado, eu estava voltando para casa, depois de um tempo maravilhoso com a minha filha, uma cidade difícil da gente entender, Las Vegas. Gente, é complicado, é difícil. A cena não é... São coisas estranhas. E a minha filha, pai, e aí, assim, filha, são todos irmãos da gente, vocês só não sabem o que são. Uma cidade toda iluminada, cheia de luz para tudo que é lado, mas tão escura. Porque, como diz em Romanos 8, a natureza clama, geme para que os filhos de Deus se revelem. Esse é o nosso propósito, meu irmão e minha irmã. Filhos que revelam o Pai. A natureza clama, a natureza geme para que os filhos de Deus se revelem. Então, os filhos de Deus têm que invadir os ambientes da vida. Quando a palavra diz lá em Mateus 16, quando Jesus se reúne lá em Cesareia de Filipe, diz: o que é que eles estão dizendo aí que eu sou? Profeta Jeremias, João Batista. E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: ó, Pedro, foi meu Pai que te revelou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na sequência, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, eu e você, meu irmão, qual é o nosso papel? É ir para dentro desse inferno, iluminar a escuridão desse mundo com as nossas vidas, nos relacionando com as virtudes do nosso Pai, para que ele seja visto nessa relação e para que toda vida que a gente entrar, as portas não prevalecem, então a gente entra e sai. Toda vez que a gente sai com 2, 3, 4, 5, 10. Esse é o papel. E muitas vezes vivendo muito mais do que falando. Quando Jesus diz, ide, ele está dizendo, ó, seja um pontinho de luz no meio dessa escuridão, clareando o seu entorno. Não se preocupe em clarear tudo, que isso é missão minha quando eu voltar. Mas que a sua vida seja um pontinho luminoso. E revelam quem eu sou, para que eu seja visto através de você, meu filho, que cada vez mais vai ganhar na minha cara. É por isso que Paulo está nos dizendo isso. Se a gente aprende essa lição, que o propósito do ensino, que a centralidade da mesa do Senhor é compartilhar a vida, é repartir a vida uns com os outros, eu vou entender que eu sou um pedacinho de pão em favor do meu irmão. Sim. E nessa relação, o nosso Pai vai sendo revelado. Para a única e exclusiva glória dele, o nosso Pai Celestial. Para o nosso bem, para o bem do nosso irmão, mas para a glória de Deus. Era isso, meus irmãos, era isso. As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Porque quando a gente se reúne para comer apressadamente o nosso próprio pão. E é o que a gente
gente vai viver aqui nesse momento, essa experiência prática. Essa experiência prática. Ajudar e caminhar. Nós vamos viver esse momento prático aqui. De tudo isso que Paulo conta para a gente, que os evangelhos narram para a gente. Como Lucas 22:15 diz Jesus, eu ansiei por esse momento. Eu desejei ardentemente esse momento. Porque ele queria nos ensinar sobre isso. Sobre essa relação de irmãos que compartilham uma vida, que se misturam na vida, e que se importam honesta e com integridade uns com os outros. E que na relação revelam quem ele é. Então nós temos o pão e nós temos o cálice. O cálice da nova aliança. Da cruz de Cristo. Aonde ele firma esse pacto definitivo. Porque a Bíblia é um livro de pactos. Deus é um Deus de pactos. Mas este é o pacto dos pactos. Este é o próprio Deus dizendo, está aí meu filho. Se entregando a uma morte de cruz por amor a você, a sua vida. Porque esse era o único jeito dessa história ser, digamos assim, revelada a tal ponto que a gente entenda o que é redenção, liberdade plena, perdão pleno, justificação. É o próprio Deus se transformando num de nós para morrer a morte de cruz, mas para ressuscitar. E ao ressuscitar, significa a nossa fé. Portanto, o entendimento da mesa faz com que a gente compreenda a mensagem da cruz. E Jesus nos ensinou 2 vezes aqui o que significa a mensagem do compartilhar a vida, para que a gente entenda a redenção da cruz. Para que a gente entenda que o sacrifício de Jesus foi definitivo. Que a nossa fé nesse sacrifício perfeito nos torna justos diante do Pai. E nos faz filhos, família de Deus. Olha que coisa linda para a gente cear aqui. O Filho unigênito vem. Ele é único filho. E quando ele vem, ele passa a ser primogênito. Primeiro de muitos irmãos. E agora nós somos famílias de Deus. Filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. E o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus está em mim e em você. Hoje, meu irmão, acredita nisso. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim e está em você, porque o próprio Jesus prometeu. Ele mesmo disse, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. E hoje o Espírito que habita em Cristo Jesus, nós possamos ser o mesmo Filho que Jesus foi. O alvo é altíssimo e até diria impossível, mas cada passinho que nós dermos nessa direção, nós seremos um ser humano melhor. E esse é o ensino, para que a gente possa compartilhar. Queria convidar você para vir, pegar aqui o pãozinho, pegar o cálicezinho, está tudo muito bem higienizado. E nós vamos viver esse momento. Né? Por favor. Então, as crianças são bem-vindas nesse momento, tá? Então, se você quiser trazer o seu filho, sua filha, todos são convidados a participar desse momento com a gente. Todos são convidados, muito bem lembrado, meu filho. Quando a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo, está dizendo assim para a gente discernir o irmão, discernir o corpo. Vocês já pensaram, meu irmão, se fosse por não ter pecado, quem poderia participar desse momento? Quem de nós poderia participar desse momento? Nenhum de nós. Mas nós temos a misericórdia do nosso Deus. Então todos são convidados a participar desse momento. Porque é uma pedagogia para a vida. Não é um rito meramente religioso. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor. O sacrifício de Jesus por nós. Amém. Glória a Deus. Amém.
Se nós a te confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. De todo pecado, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Almas que a Jesus, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, ele, quando diz que ele era o pão vivo que desceu dos céus, alguns achavam a palavra dele dura. E ele perguntou, e vocês também acham a palavra dura? E Pedro mais uma vez disse, para onde é que nós vamos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, para se entregar essa amostra de cruz. Seu corpo moído lá naquela cruz. O ápice da sua glória, para nos ensinar que nós temos que ser um pedacinho de pão repartido uns pelos outros. Vamos comer o pão, pensando nisso, que eu sou um pedacinho de pão
que me oferta em favor do meu irmão na relação, na vida, na caminhada. Tomamos o pão. Santo, santo é teu nome, Senhor. Glória a ti, santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Santo, santo é teu nome, Deus. Que se entrega no amor de Deus. Entrega o teu corpo moído, Senhor Deus, por nós. Esse sacrifício, Senhor, que ressignificou a nossa vida, a nossa fé. Santo, santo é teu nome. Santo, santo é teu nome. E o sangue, o cálice da nova aliança. Todos os pecados foram perdoados. E agora nós somos tornados justos diante de Deus. Lavados pelo sangue redentivo do lindo e doce Jesus de Nazaré. Mas é também uma expressão de alegria. Para que todas as vezes que a gente sentar à mesa, a gente sente para celebrar o sacrifício de Jesus, mas que a gente possa também celebrar a vida. O comer e o beber não é o ápice ou a centralidade do ensino. A centralidade do ensino é compartilhar a vida. Mas a gente come e bebe, porque é a hora da celebração. E o vinho expressa também a alegria da celebração, porque a gente celebra. Porque agora nós temos vida plena em Cristo Jesus. Isso é motivo de muita alegria. Podemos beber aqui no nosso caso. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Alguém gostaria de orar? Jorge? A gente concluir aqui para casa? Me avisa, Calvinho? Vem aqui, Jorge. Antes da gente fazer um momento de oração, domingo que vem é domingo dos pais, né? Só que a gente decidiu como igreja fazer um momento especial para a família. Vai ser no dia 19, no café da manhã, lá no sítio do pastor Carlos Queiroz. Ele disse que é o sítio... né? Dizem que é a tenda dos milagres, outros chamam de a chácara dos Queiroz, das Três Casageiras, que vivem lá, Três Casageiras. Mas é lá no sítio da Calcaia. A gente sempre opta, eu sei que é um pouco distante, apesar de eu moro lá, meu pai mora lá, a gente apesar de vir para Fortaleza todos os dias, é um pouco distante para algumas pessoas, né? Mas é um ambiente agradável, é um ambiente que a gente não tem custo, o custo é mínimo, então seria maravilhoso a gente fazer dia 19. A gente fazer lá por conta disso, né? Dessa facilidade que a gente tem. Então o que a gente optou, né? Optamos para a gente fazer um dia da família, porque nós temos pessoas ainda que não tem mais o pai presente, às vezes o pai não é essa inspiração de vida, né? Tem todo um contexto, né, desse dia. Mas a gente quer honrar aqueles que estão aqui, que são pais, que exercem essa função com muita dedicação. E aí a gente fez o quê? Nós combinamos, não sei se todo mundo da igreja vai concordar, mas a gente combinou de ser um momento para a família, né? E os pais, as mães, as mães, os avós, né? Um momento da família. Junto com os seus filhos, com os seus netos, com quem quiser ir. E pode filho grande, filho pequeno. Não é evento do Ica Kids, gente. É evento da igreja, tá? E aí, a gente quer fazer um momento lá de café da manhã. Um café da manhã, como o papai diz, medroso, acompanhado, né? Um cafezinho que vem com tapioca, com cuscuz. E aí, cada família pode levar um prato. E aí, como todo mundo, a maioria talvez tenha o meu telefone, vocês podem estar mandando o que vocês vão levar no dia 19. Dia 19, às 9 da manhã. 9 da manhã a gente chegando para que a nossa programação possa começar um pouco mais tarde. Eu não vou dizer o horário, senão o povo que vai contar não chega. Aí, 9 da manhã, certo? E a gente vai fazer uma gincana com as famílias.
certo? Vai ser uma gincana e vai ter um bate-papo com o Velho Queiroz. Tá? Essa coisa da família, né? Ele vai dar uma palavra, a gente vai ter um bate-papo com ele. E aí, é isso. Então, eu espero que vocês possam ir, que vocês estejam com esse sábado livre e pode estar falando comigo, confirmando presença e pode convidar as pessoas. Ah, eu vou levar meu avô, minha avó, meu irmão, que é um pai maravilhoso. Vou levar minha irmã, o marido dela não está mais aqui, mas ela é um mãe para os filhos, uma pessoa assim. Sim. Por favor, quem levantou a mão que está nos visitando, o Thiago vai entregar aí os presentes. E aí, gente, eu espero e conto com a presença de vocês. Podem estar falando comigo e a gente vai mandando o endereço e falando mais detalhes. Obrigada. Ah, outra coisa. Dia 19, Dia dos Pais, a gente está aí programando um acampamento também de família, né? Uma reunião aí fora Fortaleza. Seria um local em Flecheiras, a gente já entrou em contato. Seria dia 6 a 8 de outubro, no final de semana, de sexta a domingo. Né? A gente está vendo aí se o culto, a gente vai transmitir, vai fazer o culto no sábado à noite lá e vai transmitir. A gente está só vendo se a gente vai ter o culto no domingo aqui ou não, porque eu acho que não daria tempo a gente voltar para fazer o culto. Né? Então, talvez a gente faça o culto no sábado à noite lá. Aí, quem quiser ir só o sábado para passar o dia, quem quiser, a gente vai estar mandando maiores informações. Mas as famílias que quiserem, porque só tem 9 suítes na pousada, né? E aí, as famílias que quiserem, nós já estamos praticamente 6 aí para confirmar, porque os 7 sempre estão nos eventos da igreja, né? Então, as famílias que quiserem participar do acampamento que vai ter em outubro, acampamentos de família também, o papai vai fazer um momento de peregrinação lá em Flecheiras, na praia com os pescadores, vamos fazer umas visitas pelaquela parte mais difícil da praia, né? Então, a gente vai peregrinar por lá. E aí, quem quiser, por favor, esteja falando comigo, que eu também vou dando maiores informações, tá bom? Obrigada. E levando em conta também que quando se fala em família, a gente não está só se referindo à família biológica, não. Porque a igreja se estende também como família afetiva para muita gente. Então, durante muito tempo na minha vida, o Dia dos Pais foi um dia muito ruim para mim, porque antes de eu nascer, meu pai saiu para o mercadinho e nunca mais voltou. Ele disse que eu falei para você, eu fui no mercadinho, foi-se embora. E durante toda a minha vida, na igreja eu ganhei muitos pais afetivos, aqui em um ano. Muitos pais afetivos, apesar de ter tido uma mãe presente e amorosa, a igreja também me deu muitas mães afetivas, muitos irmãos afetivos. Eu já fui irmão mais velho, já fui irmão mais novo, porque eu só tenho uma irmã, né? Às vezes faltava ser o irmão assim, para estar junto comigo, e a igreja ela estendeu essa dimensão de família na minha vida, porque Jesus que inaugurou essa era da família afetiva. Aquele que caminha comigo, que faz a minha vontade, é meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. A igreja, em tese, era para ser um lugar onde o solitário ele se sente acolhido, ele se sente família. Então, não se sinta constrangido. Não tem pai, não tem família. Você pode não ter uma família próxima, biológica. Muita gente tem essa família biológica ali, presente viva, mas não se conecta com ela. Então, muitas vezes a igreja ela pode fazer esse papel assim. Eu falo isso porque ontem, só 37 segundos, pode ficar no seu relógio, tá? Eu e a Stephanie, a gente estava no aniversário lá no Eusébio, e a gente estava conversando com um jovem de 16 anos, e ele falando para mim, sabe, olha, cara, você acredita em Deus, eu também acredito ciamente, eu tenho pedido a Deus há muito tempo para me tirar do Egito que eu me encontro. Eu estou num lugar, cara, assim, que tem torturado minha alma, tem crucificado minha alma, porque é um lugar, assim, de pessoas ruins e de palavra ruim. Eu falo assim, cara, o que é isso? É uma família abusiva, né? Eu trabalho com isso, eu já estava assim, que lugar é esse, assim? Ele falou assim, inclusive, eu fiz uma promessa para Deus, Senhor, se tu me tirar desse lugar e me libertar desse jeito, eu nunca mais vou colocar um pé no lugar desse. Eu, que lugar é esse? É a igreja dos meus pais. Aí porque meus pais são evangélicos e eles falam que quando eu estiver com eles me obrigam a ir para a igreja. E meu maior sonho é um dia me emancipar para não ter mais que ouvir essas palavras que destroem tanto meu coração. E nessas horas eu valorizo esse lugar.
porque eu fiquei tão impotente, olha, Stefano, que deu vontade de pegar esse menino, botar no bolso e falar assim, cara, eu vou caminhar contigo, eu vou estar contigo, sabe? E nesse lugar aqui, pedagogicamente, aí que é uma igreja importante para outras igrejas aqui em Fortaleza. Essa coisa do dízimo, né? Eu acho muito lindo isso. Se você estiver precisando, você pode vir aqui e pegar, sabe? Para interar a sua conta. Isso pedagogicamente para outras igrejas é incrível. Então, que a gente possa ser esses lugares, sabe? Eu olhando para esses lugares, eu queria que aquele menino estivesse aqui sentado, ouvindo o que a gente escuta, aprendendo o que a gente aprende, sendo acolhido como a gente acolhe. Eu queria que esse menino estivesse ali sentado, para ele ter uma nova perspectiva. E muita gente morre espiritualmente, que é pior do que morrer fisicamente, porque não tem escolha, não tem outra perspectiva. Não aparece uma pessoa igual a você na vida dele para mostrar para ele que tem outra perspectiva de Jesus. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe essa comunidade. Eu amo muito, você tem família. Então, quando a Kel falar família, entenda que a família ela vai para além do seu DNA. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã tão linda, tão incrível, de encontro, de amor, de partilha, de multiplicação de vida, somando, multiplicando com vida. E eu te agradeço por todas essas lições. Que nós possamos ser sal, no sentido de temperar vidas insossas, que tem uma vida insossa, uma circunstância insossa, sem sabor. Que nós possamos dar sabor para essas pessoas que nos cercam, em todos os ambientes que nós vamos, que nós partilhamos nossa vida, seja no trabalho, na escola, como foi falado aqui, Senhor. Abençoe, Pai. Muito obrigado por essa comunidade. Muito obrigado por essas pessoas dessa comunidade. Muito obrigado, Pai. A minha oração, Senhor, é que esse não seja apenas uma bolha de oxigênio, Pai, mas que muitas pessoas possam conhecer um pouco mais de Ti, não vindo para a reunião solene, mas tendo contato com alguém que exala a imagem do Pai, sendo filho querido e amado. E que essa sociedade possa se encher de filhos. A gente não precisa mais de gente religiosa. A gente não precisa mais de evangélicos aqui na sociedade. A gente precisa de filhos teus discípulos aí espalhados, salvando a vida de muita gente. Por isso eu te oro, Senhor, e te agradeço. Muito obrigado, Pai. E nos ajuda nessa peregrinação. No nome precioso do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Pelo amor de Deus, o Pai, se é bendito, no magnânimo infinito que a gente não entende, que é a essência de Deus, o nome de Deus, que a graça extraordinária, extravagante, absurda, do lindo e doce Jesus de Nazaré, que é a natureza de Deus, precisa ser a minha e a sua natureza também, que o ânimo, a alegria, o entusiasmo pela vida, a celebração à vida, toda a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esse propósito para o qual Deus nos criou, essas bênçãos lindas, preciosas da Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja com todos nós aqui nesse local, mas também com todo o povo de Deus ao redor da terra, em todo esse planeta, hoje, amanhã, depois de amanhã, em todo tempo e lugar. E uma linda semana para vocês, cheia de bênçãos, de inspiração e de alegria, cheia de paz, de muita esperança. Em nome bendito de Jesus. Amém.